A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui no nosso canal, graças ao Senhor. Estamos no propósito de ler este ano de 2022, um capítulo a cada dia. Estamos no livro de Êxodo, estamos a ler o capítulo 12 deste livro e vamos assim passo a passo fazendo uma leitura e meditação de um capítulo ao dia. Que o Senhor venha falar em nossos corações. Queremos ser alimentados por Sua palavra e crescer em conhecimento e graça, em nome de Jesus. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro dia do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel. Seja estrangeiro, seja natural da terra, não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: Escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa
até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a estas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos lhes perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram. E houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram. Leve os seus rebanhos como tinham dito e abençoem a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressassem em sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão ainda sem fermento e a carregou nos ombros, nas assadeiras, embrulhadas em suas roupas. Os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios. Os israelitas foram de Ramessés até Sucote. Havia cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Com a massa que haviam trazido do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar comida. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor, aleluia, saíram do Egito. Assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, estes também devem passar em vigília essa mesma noite para honrar o Senhor por todas as suas gerações. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: estas são as leis da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. O escravo comprado poderá comer da Páscoa depois de circuncidado, mas o residente temporário e o trabalhador contratado dela não comerão. Vocês a comerão numa só casa. Não leve nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebrem nenhum dos ossos. Toda a comunidade de Israel terá que celebrar a Páscoa.
Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor terá que circuncidar todos os do sexo masculino da sua família. Então poderá participar como natural da terra. Nenhum incircunciso poderá participar. A mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao estrangeiro residente. Todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. No mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Aleluia! Glórias a Deus. Aqui encerramos o capítulo 12 do livro de Êxodo. Nós estamos vendo aqui, meus irmãos, a saída triunfal do povo de Israel, a libertação, o grande dia do Senhor, o grande dia da libertação que o Senhor prometera e cumpriu ao povo de Israel. E o Senhor lhes disse que eles seriam expulsos, eles iam estar saindo por vontade dos próprios egípcios, eles não queriam mais, leve este povo daqui, porque o Senhor com mão forte fez isto acontecer. E como eles estavam a aprisionar o primogênito do Senhor, Israel, a sua nação eleita, o Senhor assim iria tocar a todos os primogênitos como ele tocou, sendo considerada esta 10ª praga, a praga dos primogênitos, da morte dos primogênitos, onde todo o Egito ficou abalado, todo o Egito se recusou a ter aquele povo lá com eles e os despediu. E o Senhor fez com que os egípcios vissem o povo de Deus com bons olhos e foram lhes concedendo. Deram vasos de prata, vasos de ouro e também roupas, e assim despediu o povo porque estavam apavorados, porque não havia casa onde não tivesse um morto, desde a casa do faraó, o herdeiro do trono, até as crias dos animais, até as primeiras crias dos animais. Mas para o seu povo o Senhor faz a distinção. O Senhor ordenou que celebrassem a Páscoa e com o sangue do cordeirinho que iriam sacrificar. Era para estar colocando sinais em suas portas, nas ombreiras das portas, nas laterais, porque onde houvesse a marca daquele sangue, o destruidor não entraria, o Senhor não iria permitir que entrasse para ceifar a vida de ninguém, mas aqueles que não tinham a marca, os do Egito que não tinham a marca, todos sofreram o castigo do Senhor, todos sofreram porque não deram ouvidos à palavra do Senhor, porque o nosso Deus é Deus que fala e não mente, ele fala e ele cumpre, e ele não é homem para que minta. Então, irmãos, que coisa maravilhosa saber que o Senhor, com mão forte, tirou o seu povo do Egito, o Senhor que os libertou, eles que foram feitos escravos 430 anos naquela terra, o Senhor agora os resgata e de novo eles estão a caminhar em rumo à terra prometida, como o Senhor prometeu a Abraão que a sua descendência estaria a tomar posse daquela terra. Se ele pudesse, era para ele contar as estrelas dos céus ou os grãos da areia do mar, mas acontece que isso não era possível e Abraão não tinha noção de que sairiam do Egito mais de 600 mil
porque só homens eram 600.000 homens, além das mulheres e as crianças. Oh, como Deus é zeloso para cumprir a sua palavra. E o Senhor disse, o Senhor revelou isso a Abraão, que o seu povo seria escravizado e que retornaria para ali, para a possessão eterna daquela terra que o Senhor lhe havia prometido. Aleluia, como podemos confiar nesse Deus, Deus que é grande e zeloso para com a sua palavra, para cumprir na vida daqueles que creem no seu nome. Aleluia. Deus abençoe a sua vida, meus irmãos. Deus abençoe as nossas vidas. Que sejamos edificados pela palavra do Senhor e fortalecidos a cada dia. A paz do Senhor para todos os irmãos. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo dia, em nome de Jesus. Amém.